Queridos amigos, boa tarde, muita paz para todos. Vamos continuar. A lei de destruição é a parte terceira, o capítulo 5, e hoje nós vamos ver as questões 752 a 759. Nós vamos falar sobre a crueldade, sobre o duelo. E para a gente começar falando sobre crueldade, vamos começar a definir crueldade. Quando a gente fala crueldade, cada um já faz o seu conceito. Mas eu trouxe para vocês um conceito, o conceito que nós temos de crueldade do dicionário. Então vamos ver o que está voltando, né? O que no dicionário nós temos? A palavra crueldade, ela vem do latim e é a qualidade do que é cruel. Até aí não falou muita coisa não, né, gente? Mas vamos avançar. Crueldade se define como uma resposta emocional de indiferença. Já começou a construir o conceito. Quando eu tenho uma resposta emocional de indiferença, eu estou sendo cruel. Ou mesmo prazer diante do sofrimento e dor dos outros. É observada tanto em crianças quanto em adultos. Aí uma observação, porque a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos considera a crueldade como um distúrbio psicológico. Existe até uma nosologia na psiquiatria, quer dizer, uma terminologia técnica. Eles dizem que a crueldade está relacionada a... O que está aí? Desordens antissociais e de conduta. E a propensão à crueldade está nas ações sadomasoquistas. Sadismo é quando a pessoa tem prazer em fazer mal ao outro. Sente prazer em ver que a pessoa está sofrendo, ou que maltratou, ou que aquilo provocou dor. Né? Eu conheço uma pessoa muito religiosa que ela fala assim, Deus vai pesar a mão. Ela não faz, mas Deus vai pesar a mão. E quando vê a pessoa sofrendo, não disse? Deus pesou. Mas eu sou muito religiosa, mas Deus pesou. Né? Comecei ouvindo uma palestra do Haroldo no Facebook, e ele disse que uma criatura chegou para ele é juiz, e falou assim, olha, eu sou muito religiosa, mas eu vim aqui porque eu quero acabar com essa pessoa, mas eu sou muito religiosa. Né? Então, essa pessoa não é cruel, porque ela transferiu para o juiz acabar com essa pessoa. E ele fala para essa pessoa voltar a olhar nos olhos de Jesus e falar isso para Jesus. E ver o que Jesus ia responder. Então, a indiferença diante da dor, o prazer em ver alguém sofrendo, é crueldade. Na questão 752, Kardec pergunta para os espíritos se a crueldade não estaria dentro do instinto de destruição. Então, tem a lei de destruição, que é uma lei de transformação, que é uma lei natural. Então, não estaria o instinto dentro dessa lei de destruição? E o que os espíritos dizem? Diz que sim, que a crueldade é, no instinto de destruição, o que tem de pior no instinto de destruição é a crueldade. Porquanto, se algumas vezes a destruição se constitui como uma necessidade, porque é necessário que se transforme, que haja mudança, a destruição, quando a gente começa a perceber os nossos atavismos, as nossas questões, as nossas mazelas, e a gente tenta destruir, significa transformar, e mesmo na própria natureza são destruições necessárias. Mas o que os espíritos dizem é que a crueldade jamais se dá, na crueldade jamais se dá o mesmo. A crueldade não é necessária e resulta sempre de uma má natureza. Na questão 753, na questão 754, Kardec começa a explicar para a gente o que é má natureza. Cada um de nós, lendo má natureza, vai ter um significado para cada um. Mas Kardec começa construindo esse conceito, o que é má natureza. Então, vamos ver na questão 753, Kardec fala assim,
por que é que nos povos primitivos o caráter da crueldade, como é que se explica o caráter da crueldade nos povos primitivos? E os espíritos dizem por que dessa crueldade nos povos primitivos. Gente, nós temos que lembrar que nós não estamos na tabela evolutiva longe dos primitivos, não. Nós estamos coladinhos. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, e mundo de regeneração, aí vão os mundos celestes. Nós estamos coladinhos, nós estamos numa fase de transição, de saída desse mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Então, quando a gente fala de mundo primitivo, são os irmãozinhos, ó, os coleguinhas ali, ó. Coleguinha, está aqui. E o que os espíritos respondem? Os espíritos dizem que a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos. Por quê? Porque a matéria prepondera sobre o espírito. Quando há a preponderância da matéria sobre o espírito, a crueldade existe, a crueldade é maior. E os espíritos ainda dizem o seguinte: eles se entregam aos instintos do bruto e não experimentam outras necessidades. Porque qual é a intenção? Atender a necessidade da matéria. Atender as necessidades básicas, a necessidade do corpo físico, porque não existe outra necessidade. Então, matar e tirar da mão do outro, lutar para ter a caça, para ter o que se quer, não tem problema. Porque é para atender essa necessidade do corpo. Só da conservação pessoal cogitam, e é o que o que os torna, em geral, cruéis. Na medida que nós vamos saindo dessa necessidade só material, nós vamos, então, deixando a crueldade de lado. Agora, na questão 754. Kardec fala assim: a crueldade não provém da ausência de senso moral. Então, Kardec vai avançando para que a gente entenda o porquê da crueldade. Então, é ausência de senso moral? É falta de senso moral? Os espíritos dizem o seguinte: a crueldade não deriva da falta de senso moral, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Vamos entender o que é senso moral? Está lá embaixo. O que é senso moral? Senso moral são nossos sentimentos em relação ao certo e ao errado, ao justo e ao injusto. Como é que é a questão 621 do Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? De quem? Na consciência de quem? Nossa, de todos nós. Então, a lei de Deus, o que é certo e o que é errado, está escrita onde? Na nossa consciência. Na questão 621b, Kardec pergunta: mas por que precisa estar lembrando? Por que precisa estar falando sobre isso? Ele fala, os espíritos dizem: porque as pessoas esquecem. Então, quando os espíritos falam de senso moral, está falando de sentimento em relação ao certo, ao errado, ao justo e ao injusto. Minha gente, como é que a gente constrói sentimento? Brota. Hoje eu acordei com um sentimento, brotou durante a noite quando eu passei embaixo de uma estrela. É assim. Sentimento é uma construção que passa pela consciência. O sentimento passa pela razão. Por quê? Porque o sentimento se forma a partir de emoções que se repetem. Entenderam? Hoje eu peguei um livro que falava de amor. Quando eu penso, o que acontece na mesma hora? Uma emoção. E de tanto eu repetir, e de tanto eu olhar, e de tanto eu ler sobre o amor, essa emoção repetida faz o quê? A construção do sentimento amor. Certo? Quanto mais eu leio, quando eu leio sobre perdão e vejo uma cena linda de perdão, o que acontece?
eu, com o tempo, de tanto repetir aquela emoção, pensamento, emoção, eu vou construindo o sentimento do amor. O contrário também. Tem gente que assiste todo dia um programa de uma jornalista que só fala de tragédia. O que está alimentando? Toda vez que eu vejo, o que eu estou... qual é a emoção? Revolta, raiva, injustiça. O que eu estou construindo de sentimento? Ódio, desesperança. Estão entendendo? Aí tem gente que, além de assistir a jornalista, aí vai para um outro canal que só fala de assassinato. Aí acabou aquele, ficou com vontade, quero mais. Aí vai para o outro canal e vai assim. Divaldo fala que nunca houve tanto amor sobre a terra. Ontem aconteceu nessa casa um dia lindo. Eu fiquei até 1h20 da manhã vendo os vídeos no Facebook e os vídeos que eu recebi no WhatsApp, me alimentando da luz, me alimentando do movimento de amor que circulou nessa casa. Não passou no Jornal Hoje, não passou na Record, não passou na Rede Globo, não passou na Band, nem no SBT. O que passou? O que está nos jornais? Que a cada 13 minutos uma pessoa é assassinada. Aí você fica, que mundo terrível. E isso, de tanto a gente ir alimentando pensamento, emoção, estão entendendo? Eu vou formando um sentimento de desesperança, de ódio, vou pensando na revolta e vou me alimentando disso. E eu estou fazendo o que neste momento? Construindo meu senso moral. Está fazendo sentido? Então, o quanto eu busco, quando eu estou aqui, né? Eu lembrei de Roberto Carlos, vivendo esse momento lindo, e as mesmas emoções sentindo. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou deixando de estar vendo lixo tóxico. Eu estou trabalhando meu senso moral, desenvolvendo meu senso moral. Eu estou me afastando da crueldade, eu estou entrando na psicosfera do amor. E a psicosfera do amor é a psicosfera de quem, queridos? De Jesus, é a psicosfera do Criador. Isso nós criamos, é um movimento de dentro para fora. E quando eu crio isso, eu espalho isso. Eu sou uma expansão daquilo que eu crio. Aonde? Aqui. Então, entenderam como é que a gente forma o senso moral? Eu me lembrei agora, não sei nem se dá para falar, se vocês acharem que não vale eu contar, vocês fazem assim, tá? Se eu for para seguir, vocês fazem assim. Porque é do meu tempo, entendeu? Isso é um filme que passou em 1962, que se chama, como é que é? O Homem, faz tanto tempo que eu tenho direito de esquecer, né, gente? O Homem de Alcatraz. Conta uma história de um cidadão que ele foi preso, ele matou uma pessoa no Alasca, o nome dele é Robert Franklin Strode, se eu não me engano, e ele ficou preso, e na prisão ele arranjou um amiguinho que era um pássaro. E esse pássaro, ele fez uma amizade com esse pássaro. Vamos botar amizade. E esse pássaro adoece. E ele começa a cuidar desse pássaro. Essa mesma criatura que cuidava do pássaro, que virou um ornitólogo, uma pessoa que descobriu remédios para cuidar desse pássaro, um dia ele recebe a visita da mãe, só que ele era um homem rebelde, sério. Sabe aquele prisioneiro que dá trabalho para o carcereiro? Que ele é sério, ele é revoltado. A mãe vai visitá-lo, o carcereiro não deixa, por crueldade, vingança. E o que ele faz? Mata o carcereiro, condenado à prisão perpétua. E ele começa, então, no contato com o animal, esse homem rude, rebelde, cria um laço afetivo com os pássaros, que descobre medicamentos, que pesquisa doença, escreve livros, apesar da pouca instrução. Isso é o quê?
Naquele momento ele estava fazendo o quê? Construindo esse senso moral, saindo da crueldade e entrando no movimento. Quando ele está pensando em descobrir a doença do pássaro, no movimento de construção do senso moral. Vocês estão entendendo como é que isso acontece? E isso existe mesmo naquele criminoso que estava lá no isolamento, que não podia receber. Depois ele vai para a ilha de Alcatraz, fala o homem de Alcatraz, porque ele vai para a ilha de Alcatraz, que é em São Francisco, na Califórnia, que era uma prisão de segurança máxima que não existe mais. Valeu a pena ter contado isso? Agora vamos sair do senso moral, vou falar da consciência moral. Eu preciso construir esse senso moral para eu ter consciência moral. O que é consciência moral? A consciência moral refere-se à avaliação de conduta, que nos leva a tomar decisões. Eu preciso desenvolver meu senso moral para que, através da consciência moral, eu tome decisões. Eu passe a agir com responsabilidade. Estão entendendo como que isso é importante? Agora vamos nós lá para o que Kardec fala, a nota de Kardec sobre isso. Então, ele fala que a os instintos materiais. Se eu fico só na matéria, o que eu estou fazendo? Com o meu senso moral. Eu estou desenvolvendo que consciência moral? O que eu estou construindo na tomada de decisão e com relação à responsabilidade? Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Estão entendendo a importância desse senso moral? A importância de nós estarmos aqui? Aí o que Kardec fala? Mas por que tem no ser tão cruéis? E o que os espíritos respondem? São espíritos, ali é a pergunta, né? São espíritos de uma ordem inferior que reencarnam, atrasados, que reencarnam no ambiente.
dessas crianças que estão vindo, que já estão com esse senso moral mais desenvolvido, e nós que temos crianças, nós que temos nossos netinhos, nossos filhos, nossos sobrinhos, nós estamos observando isso a cada dia. Então, nós precisamos desenvolver esse senso moral através do estudo, através do trabalho, aprendendo a ser, a conhecer, para aprender a amar. Então, é um momento muito lindo que nós estamos vivendo, mas é um momento também muito delicado. Nós estamos num momento de tomada de decisão. Eu posso ir para como sempre, porque nós somos livres. Então, isso que a gente precisa trazer para a nossa consciência, porque sentimento passa pela razão, porque não a razão fria, mas passa pela consciência. A questão 756, Kardec pergunta assim: a sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? E a resposta começa assim, eu botei em letra bem grande: a humanidade progride. Progride. Então, nós estamos numa fase de progresso, apesar de parecer tanto sofrimento, de ter tantas dores, mas progride. Porque quando nós espíritas, pensamos em Trump, o que a gente faz? Deus abençoe. Quando a gente pensa lá no líder norte-coreano, a gente enche ele de luz e fala: calma esse coração, Senhor. A gente já não entra nessa psicosfera. A gente, quando vê os nossos irmãozinhos lá na Síria, a gente entende, deve ter uma razão, porque o Deus é justo. Deus abençoe. Nós não ficamos mais indiferentes. Então, a humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal dominam e se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Mas vão desaparecer, desintegrar? Não, é o que eu já falei. Vão reencarnar em outros mundos. Né? Como, então, com novas experiências, irão também avançando, crescendo e evoluindo. Então, nós falamos agora sobre a crueldade. E vamos ver o que Kardec fala. Qual a solução? Né? Nós já falamos. Como é que eu vou desenvolver o senso moral? Através da educação. Então, o nosso codificador diz: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Não a instrução, mas a educação. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque aqui, nesse momento que nós lemos o Livro dos Espíritos, estudamos o Evangelho, estudamos a Gênesis, nós estamos num processo educacional, educando os nossos espíritos. Nós, todo mundo, né, nós vimos aí a questão desse jogo da baleia azul. Isso ainda é um ato de crueldade, mas é também um alerta para que a gente tire os nossos filhos do isolamento e comecemos a estabelecer diálogos, a nos aproximar dos nossos filhos. Não é arrancar o celular da mão e não oferecer nada em troca. Eu tiro o celular da mão, não, você não vai ficar no quarto, não. E quando ele senta na sala, eu pego o meu e vou para o WhatsApp, que eu estou precisando de coisa para responder. Não, o cuidado, é trazer o filho para a evangelização, é orientar, é conversar, é proximidade, é afeto. Nós precisamos fazer isso. Há pouco tempo atrás, uma jovem, ela não mora em Campos, um familiar daqui de Campos, pediu que eu conversasse com ela. Essa jovem foi 2 vezes para a UTI, em estado gravíssimo da última vez. Inclusive, quando eu conversei com ela, porque a família é muito minha amiga, eu falei: olha aqui, já botei meu joelho no chão 2 vezes, estou velha, da próxima vez não boto mais, não. Já coloquei meu joelho no chão orando por você 2 vezes. Porque ela entrou num grupo de Facebook que ensinava as meninas a ficarem magrinhas. E levava a uma situação tremenda, porque eles diziam o medicamento que a pessoa ia tomar, aonde comprava e o preço. Outro medicamento que comprava, e elas iam emagrecendo,
no processo de anorexia, e aí o grupo ia retroalimentando, isso é a crueldade dos nossos tempos. Então, nós precisamos nos aproximar dos nossos filhos, trazer para a aula de evangelho, conversar, essa proximidade afetiva. O adolescente, ele precisa se sentir pertencendo. Todo adolescente tem necessidade de pertencimento. Se ele está em casa isolado e não se sente pertencendo, ele vai procurar um grupo que ele se sinta pertencendo. Isso é do adolescente. Então, vamos ficar alertos, porque é o nosso trabalho também de educação com os nossos filhos, com aqueles que foram colocados sobre a nossa responsabilidade. Já acabou o tempo. Vou pular isso aí. Hamed diz que cada ato de agressividade que ocorre nesse mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Agora, essa pergunta, né, acho que foi feita para mim. Qual é a potência de destruição que há em mim? Do olhar indiferente, do olhar de raiva, vai ver, Deus está vendo. Não vou fazer nada não preciso pensar nisso. Kardec diz: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. Sem humildade é impossível ser feliz. Eu só consigo transformar aquilo que eu conheço. Se eu não me conheço, se eu não conheço a minha sombra, eu não posso transformá-la. Então, eu só transformo aquilo que eu conheço. E Kardec diz: estude a si mesmo, é o nosso codificador que fala, observando que o autoconhecimento traz humildade. Sem humildade é impossível ser feliz. E aí ele fala da reforma íntima, nós vamos ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que reconhece o verdadeiro espírita, porque ele é bonzinho, porque ele já desenvolveu o senso moral, porque ele já atingiu a perfeição. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz para sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E o que é reforma íntima? Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento. É a transformação do homem velho no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Isso aqui eu não vou ler. Então, vamos falar do duelo, porque senão já passou. Tenho 2 minutos para terminar. O duelo, né, é uma disputa, é um combate, um confronto para lavar a honra. Né? Começou assim, lá no... hoje a leitura que nós vimos, que é 200 anos que terminou, mas nós temos notícia que até 1980, no Uruguai, ainda era legal o duelo. Em 1925, século XX, em Lisboa, tem um relato de um duelo armado mesmo, para lavar a honra. Motivados, em geral, por desagravo à honra, desavenças individuais, familiares, em facções e grupos, ou grupais, e outros tipos de confronto de cunho fortemente emocional. Tais práticas são em geral, somente de cunho fortemente emocional. Questão 757. Kardec fala: o duelo pode ser considerado como legítima defesa? O que os espíritos respondem? Não. É um assassinato. E o duelo dos nossos dias? Existe? Existe o duelo entre torcidas organizadas que se matam e lutam? Existe o duelo mental? Né? Queda de braço mental, vai ver e outro pensa. Existe o duelo das palavras? E na questão 759, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o valor do que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Porque muitas vezes, não, eu respondi, porque afinal de contas, falou, né? Não tinha, falou comigo, eu vou responder, eu vou ficar quieta? Não, se eu ficar quieta, eu morro. Ficar quieta até pode
morrer, dependendo de como você interpreta aquela situação, mas é preciso aprender a falar. Como eu vou falar que vai fazer diferença? E Kardec e os espíritos respondem, né, que o valor que se chama, aquilo que se chama de ponto de honra em matéria de duelo, nada mais é do que orgulho e vaidade. E ele ainda diz, isso aqui eu vou pular também, para encerrarmos, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem que se cometeu falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Jesus nos ensinou isso com muita clareza. Quando baterdes em uma face, o que você faz? Oferece a outra. É a face física. Quando bater, quando ofendeu, você entender que aquilo que está vindo de uma pessoa que ainda não consegue estar com o ego estruturado, que ainda não consegue estar em equilíbrio. Então, você oferece a outra face, que é da compreensão, da tolerância e do entendimento. Não é a face física. E vamos seguindo fazendo bem, né, minha gente? Vamos seguindo fazendo bem, vamos seguindo nesse trabalho de transformação do nosso senso moral através da leitura, através do estudo e através do trabalho. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a cada dia possamos acordar e falar, trazer como propósito amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe.